Fala, meus amigos, seja muito bem-vindo ao canal. Eu me chamo Anderson. Esse é o canal Pregando como os apóstolos pregavam. Nesse vídeo, eu vou mostrar um pouquinho para você a respeito de Mateus, capítulo 24, né? Todo. Só que esse sermão profético aqui, a verdade é que ele é muito grande. Ele é o capítulo 24 todo, o capítulo 25 todo, né? Isso, é o 24 e o 25, dividido em várias partes, dividido em 8 partes, né? Começo, meio e fim. E eu não sei se talvez eu falo alguma coisa a respeito de Mateus capítulo 25, que vai um pouquinho além do 24. Mas o 24 que para mim é o principal. Devido ao que está acontecendo no Rio Grande, a tragédia, né? E o que aquilo tem a ver com Mateus 24? Mateus 24 nós sabemos que é um sermão onde Jesus, é um sermão profético, né? Onde Jesus expõe ali o fim dos tempos, né? Mateus capítulo 24, versículo 1, o título da mensagem é o sermão profético, o princípio das dores. O princípio das dores é onde tudo começou, certo? Certa vez, Jesus estava sentado de frente do templo, né? E os apóstolos ficaram admirando o templo. O templo, o segundo templo, era magnífico. Quando Salomão construiu o templo, né, o famoso templo de Salomão, o templo tinha uma medida, né? Quando Nabucodonosor destruiu o primeiro templo e o rei Herodes o Grande reconstruiu o templo, ele fez com as medidas dobradas, ele fez um templo magnífico, gigante. Ela disse que existe aquela profecia de Joel, né? A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Ele estava falando desse sentido aqui, do templo de Salomão, que o segundo templo que o rei Herodes construiu era algo sinceramente extraordinário. Poderia ser uma das 7 maravilhas do mundo. Mateus 24, capítulo 1 diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrar, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Foi como eu falei, o templo era magnífico. Só que o templo era muito grande, muito bonito, e eles estão ali admirados. Mas aí Jesus joga um balde de água fria em cima deles, dizendo assim: Jesus, porém, disse-lhes: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. Aqui a gente já mostra que Jesus ele era contra o templo. Jesus profetizou contra o templo de Salomão. Porque Jesus sabia que ia chegar um tempo onde os verdadeiros adoradores iam adorar o Pai em espírito e em verdade, como o apóstolo Paulo falou ali para... Na verdade, o apóstolo Paulo não, perdão, o próprio Jesus, né? Quando estava ali com a mulher samaritana no poço, a mulher questionou: os judeus falam que é no templo de Salomão, e os samaritanos dizem que é no Monte Corazim, onde teve o Jacó, Isaac, eles fazendo sacrifício. E Jesus falou: vai chegar um tempo que não é os adoradores não vão adorar nem no templo nem no monte. Os verdadeiros adoradores adoraram no Pai em espírito em verdade. Jesus só está dizendo que hoje, esse tempo é hoje. Não adianta você ir no monte, porque eu vou no monte, não vai. Jesus não vai falar com você lá, mentira. Se ele falar com você no monte, ele é contra a palavra dele. Ele vai falar com você no monte, pode até falar, mas da mesma forma que ele vai falar com você na sua casa. É muito mais fácil Jesus falar com você quando você fecha a sua porta do seu quarto, conversa com ele em segredo. É muito mais fácil ele falar com você do que te responder no monte, como a Bíblia mesmo fala isso, né? E nem é no templo, porque o templo hoje somos nós, não existe templo, não tem templo de pedra. Logicamente que os crentes em Cristo, né, precisam de um lugar para se ajuntar. Só que a igreja primitiva, eles se ajuntavam em casas, né? Eles não tinha templo. Só existia o templo de Salomão e tinha as sinagogas que era por judeus da religião judaica. Como eles eram cristãos, como novo convertido no cristianismo, eles não iam na sinagoga, porque eles pregavam contra a lei de Moisés, né? E o templo de Salomão, que era o único templo verdadeiro bíblico, tinha sido destruído. Foi destruído, né? Então Jesus profetizou contra o templo. Tá vendo isso aqui? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada.
Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nós quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos. Aqui, os apóstolos, né, conversando ali com Jesus, Jesus profetizou a destruição do templo. Aí ele falou assim: opa, peraí, temos uma oportunidade aqui. Se o nosso mestre está profetizando o fim desse templo que é magnífico, maravilhoso, eu quero saber a respeito do fim dos tempos. Não tem ninguém melhor para dizer para mim como vai ser o fim dos tempos, né? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Aí Jesus aqui já começa a falar com os discípulos assim: amigo, presta atenção. Vigia, porque vão tentar te enganar. Fico pensando nos apóstolos que tinham o mestre Jesus como mestre pessoal, né? Hoje nós temos outros mestres. Seu professor é seu mestre, seu pai, sua mãe é seu mestre, não é verdade? O rabino Gamaliel era o mestre, não é verdade? Né? Jesus estudou com os mestres na infância. Então Jesus foi respondendo e disse: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Ou seja, Jesus falou: alguém vai tentar te enganar. Você tem que guardar na sua mente que é nos dias de hoje. Jesus está falando dos dias de hoje. A gente é a geração, a última geração da Terra, melhor dizer para você. Tá? Mas como assim? Aí eles devem perguntar para Jesus: porra, como que alguém vai tentar me enganar? Em que sentido? Não estou entendendo. Jesus respondeu: porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Eu estou pensando aqui, imagina os apóstolos conversando com Jesus. Aí Jesus está falando assim: ó, muitos vão vir dizendo que sou eu. Mas os apóstolos não conheciam Jesus? Como é que eles poderiam ser enganados se eles conhecessem Jesus pessoalmente? Aqui Jesus está falando aqui, ó, vou contar para vocês. Jesus está falando assim, ó, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Jesus está falando assim, ó, pessoal, no fim dos tempos vai ter muita religião, muitos templos dizendo que é de Cristo, eu sou Cristo. Cristo quer dizer o enviado, o Messias, o ungido, o Salvador. É isso que ele está falando. Muitos virão dizendo, eu sou Cristo. Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo. Eu sou o Salvador. Eu sou a religião verdadeira. Vamos ver nos dias de hoje. Vamos lá. Vamos botar para os dias de hoje. Se você for da igreja católica, por exemplo, eles vão falar que eles são a igreja verdadeira. Ah, minha igreja foi fundada por São Pedro. Quando Jesus falou, tu és pedra e sobre essa pedra edificarei minha... Né? Existe salvação fora da igreja católica? Para os católicos, não. Para os católicos só é salvo quem está na igreja deles. Aí nós partimos para o adventista do sétimo dia. Os adventistas só vão ser salvos quem é adventista, quem guarda o sábado, quem guarda a lei de Moisés da forma deles. Aí você vai para o Testemunho de Jeová, é só eles que vão ser salvos. Ah, os evangélicos, só eles que vão ser salvos. É nesse sentido. Muitos dizendo, eu sou o Salvador. Tá? Só que eles vão enganar muitas pessoas, como os enganam nos dias de hoje. Aí Jesus continua. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é certo que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Pessoal, durante a história, né, quando essa profecia foi escrita ali no ano 30, né, na era cristã, tinha tantas guerras? Não tinha, porque naquela época tinha os impérios. O último império, não sei se é o último império, mas o Império Romano, que foi o último império da Bíblia, né? Que, a verdade é que o último império da Bíblia é o império dos pés da estátua de ferro com barro, que não é o de Roma é só o de ferro. Então, o Império Romano foi um dos últimos impérios. Ele conquistou terras e terras e terras. Então não tinha tantas guerras, mas mesmo assim ainda tinha guerras. Aí foi passado o tempo, teve as cruzadas, tudo guerra. Até que veio a primeira treta mundial, aí depois a segunda treta mundial. Hoje, tá acontecendo as 4 tretas no mundo.
Rússia, Ucrânia, Israel e Hamas, Rússia e Crimeia, eu não sei. Mas está acontecendo, hoje já está acontecendo. Só que é só o princípio, não é o fim. Aí Jesus continua. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Pessoal, quando a Bíblia fala aqui que haverá fomes, poxa, é notório que o mundo passa fome. Um exemplo. O Brasil é considerado o celeiro do mundo. A cada 3 pratos de comida no planeta Terra, 1 vem do Brasil. Só que você percebeu que a gente alimenta o mundo, mas tem um monte de gente aqui passando fome? Principalmente no Nordeste, no Sertão, na Amazônia, né? nesses estados muito pobres, Bahia, né? Então, como pode a gente ser o celeiro do mundo se o povo daqui passar fome? É complicado, né? Aí continua aqui, ó. Haverá fome, mas haverá peste também. Peste. Teve pandemias, a Covid, né? É gripe suína, é gripe aviária, agora é dengue, é chikungunya. Isso são pestes. E a gente já está por aqui de pestes. A gente já ultrapassou esse mandamento aqui, esse versículo aqui, essa profecia aqui. E também haverá terremotos em vários lugares. Terremoto é comum no Japão, é comum nos Estados Unidos, não é? Na Turquia. Só que é comum terremoto aqui no Brasil? Não, não é. Então quando a Bíblia fala em vários lugares, está falando em lugares onde não é comum. Porque se houver um terremoto no Japão, é comum, então não é uma profecia, não é algo que a gente vai fazer. Opa! Só que quando acontece inclusive aconteceu esses dias agora, em São Paulo. Né? Além do que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, aquela inundação, um monte de gente pereceu, está acontecendo também terremotos, auroras boreais. Olha que terrível, cara. Em vários lugares. E ele continua, mas todas estas coisas são apenas o princípio de dores. Olha só, a gente já ultrapassou o princípio das dores. A verdade é que a gente está dentro da grande tribulação. Tá? Aí no versículo 9 diz assim: então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todos os agentes por causa de meu nome. Por incrível que pareça, essa profecia hoje está acontecendo no Brasil. Porque isso é comum em países islâmicos, na África, não é? Na Europa, onde os cristãos são massacrados, em países comunistas, igual na Coreia, na China, em Cuba, na Venezuela, não existe cristianismo, não existe pregador, tá? Então, por quê? Porque nós somos os cristãos, nós somos os mensageiros de Cristo, e aqui está falando, por causa do meu Jesus, está falando, vocês vão ser odiados, vão ser massacrados por causa do meu nome. Hoje no Brasil é proibido pregar certos trechos da Bíblia, onde fala sobre homossexuais, sobre como é que fala? Corrigir crianças, fustigar com vara. Então existem diversos versículos que hoje no Brasil é proibido. Então a Bíblia já está sendo proibida. Esse versículo aqui, essa profecia já está acontecendo. Continua no versículo 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Quando a Bíblia fala aqui que muitos serão escandalizados, ela está falando que muitos dentro de templos religiosos vão falar assim: o quê? O que é isso? Você lembra que como é que é o nome dele lá? Do Batista Lagoinha, o pastor, que uma vez ele fez algo terrível, fingindo que estava cheirando a Bíblia, como se cheira, né, que você sabe muito bem. E esse rapaz, esse pastor também, o Lucinho Barreto, se eu não me engano, da Batista Lagoinha, ele é o pastor do André Valadão. Ele é um pastor que trabalha para o André Valadão, né? Ele fez uma menção à filha dele, que beijou na boca, algo assim escroto, algo terrível, algo indigno de um cristão, né? Aí tá aqui, nesse tempo muitos serão escandalizados. É nesse sentido. Imagine eu tô na igreja Batista Lagoinha, né? Imagine que eu sou um membro de lá.
Aí o pastor fala aquelas asneiras que ele falou da filha dele. Cara, na hora eu saio dali e falava, se converter, e se escandalizar. Aí ninguém fala assim, nunca mais vou pisar num templo religioso, nunca mais eu vou ouvir nunca mais, porque se esse cara é cristão e faz isso, a Bíblia não é uma mentira. É nesse sentido, tá? Aí surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Versículo 11. Isso que eu falei agora tem a ver sobre escandalizar, né? Porque só os pastores causam escândalo dentro dos templos religiosos, dentro das religiões. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Cara, você acredita que Paulo, quando pregava, ele falava assim, ó, pessoal, ó, eu tô pregando nessa igreja aqui. Assim que eu sair daqui e for para uma igreja da frente, Satanás vai introduzir falsos pregadores aqui e vão enganar vocês. O apóstolo Paulo fala, rapaz, o dia que eu morrer então vai ser pior. Que vai vir doutrinas de homens, de demônio, doutrina de tudo quanto é coisa ruim do mundo. Porque os falsos apóstolos eles se transfiguram em anjos de luz. Você tá entendendo? Naquela época, que Paulo, fresquinho, Paulo pregava hoje, amanhã já tinha falso profeta pregando contra ele. Imagine 2000 anos depois. A nossa igreja, templo, é totalmente corrompida. Isso gerou muitos falsos profetas. Eu vou falar a verdade para vocês, de 100, 5 devem ser verdadeiros profetas. Os 95 são falsos profetas. Tá? Mas aquele que persevera até o fim será salvo. Perseverar aqui em Cristo, tá, pessoal? Não é perseverar em templo religioso. Que eu sou de pastor tal, eu sou da igreja batista. Não. Perseverar na doutrina, na sã doutrina, na Bíblia de Cristo, a Bíblia. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Eu escuto muita gente falar assim, Jesus não vai vir porque nem todo mundo já ouviu o evangelho. A verdade é que todo mundo que tem um telefone na mão já ouviu o evangelho. Provavelmente 95% da população mundial ouviu o evangelho. No mínimo aí 90% já ouviu o evangelho. Já ouviu falar de Jesus de certa forma. E povos que nunca ouviu falar de Jesus, Jesus prega para eles através de sonhos, através da natureza. Jesus alcança essas pessoas também, tá bom? Então tá bom, então assim, e o evangelho do reino será pregado em todo mundo, e todos a gente, então se verá o fim. O evangelho está sendo pregado, então por causa disso que ainda não chegou o fim. A verdade, chegou o fim sim, tá? Nós estamos vivendo o fim dos tempos, nós estamos dentro da tribulação. Aí a segunda parte do sermão é assim, o sermão continua, a grande tribulação. Agora a gente já vai entrar dentro da grande tribulação. Quando, pois, virdes que a abominação da dissolução de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Aqui ele está falando do anticristo, tá, pessoal? Que o anticristo, ele vai como é que posso aqui? Abominação da dissolução que falou Daniel está no lugar santo. No lugar santo aqui nós estamos falando do terceiro templo de Salomão. Porque esse anticristo ele vai sentar no trono de Salomão, no templo de Deus, como se fosse o próprio Deus. Tá? Então, isso aqui ainda não aconteceu ainda. Provavelmente isso aqui vai estar no meio da grande tribulação. Eu creio assim, né? No meio da grande tribulação, 3 anos e meio, 3 anos e meio. Então aqui está falando do anticristo. Vai continuar aqui no versículo 16. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Pessoal, tem gente que usa esse texto aqui usando para gente gentil. Não. Aqui é específico para o povo judeu, tá? Mateus escreveu os livros deles para os judeus. Lucas foi o único apóstolo que nem era grego, que nem era judeu, ele era grego. Ele escreveu já a sinopse já num tempo futuro. Ou seja, quando Mateus escreveu, ele escreveu no tempo presente, o que ele estava vendo ali. Quando Lucas já escreveu o Evangelho bem depois, ele já escreveu num tempo futuro. Tá certo? Então, que estiverem na Judéia, fujam para os montes. A Judéia fica onde? No Oriente Médio. A Judéia fica lá em Israel. Né? Então, quem estiver na Judéia, fuja para os montes.
aqui, ou seja, o anticristo já sentou no trono de Davi, o terceiro templo já está, aí vai começar, né, perseguir. Aí quem estiver na Judéia fuja para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. Só que é o seguinte, eu tenho algo escuso aqui que eu vou usar o que está acontecendo hoje lá no Rio Grande, né, como exemplo. Por exemplo, lá não está tudo inundado? As pessoas não estão em cima do telhado? Então, se as pessoas descerem do telhado para pegar, tipo, vou pegar uma comida que eu tô com fome. Vou salvar meu cachorro. O que vai acontecer? Eles não vão perecer? É mais ou menos isso que está escrito aqui, pessoal. Tá? Quem estiver no telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar seus vestidos. Ou seja, pelo que vai acontecer é para fugir. Não importa onde você estiver, fuja. Mas ai das grávidas e das quem amamenta naqueles dias. Pessoal, ai das grávidas quem amamenta é porque... Imagina você fugindo. Imagine vocês fugindo. Estou fugindo do anticristo, dos soldados do anticristo. Se você tem um filho pequeno, vai ficar complicado. Você vai carregar no colo, a criança não corre. Se você estiver grávida, vai ser a mesma coisa. Você está entendendo? Vai ser complicado do mesmo jeito. Então é isso que ele está falando aqui. Pessoal, aí das grávidas, naquele dia as grávidas vão se lascar. Porque, né? Está continuando aqui no versículo 20. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Olha isso. Imagina você grávida no inverno e no sábado. O que isso quer dizer? Pessoal, no inverno e no sábado. Você sabe que Israel é um deserto, né? Quente para danar. Só que no inverno, lá é gelado. Cai neve. Neva em Israel, se você não sabe. Aquela montanha da transfiguração, aquilo onde Jesus estava ali, é um gelo. As montanhas de Israel, o deserto de madrugada é menos 0 graus, pessoal. Tá? Orar que a sua fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Por que no sábado? Porque os judeus guardam sábado. No sábado não tem praticamente, né, o hospital funcionando, carro andando, metrô, não tem nada. É muito mais fácil você fugir de segunda a quinta, de domingo a quinta, do que você fugir no sábado. Porque os judeus guardam no sábado vai estar tudo parado, então vai ser muito mais fácil eu te capturar no sábado do que se for no meio de semana. Porque no sábado as pessoas estão dentro de casa, é fácil, é nesse sentido aqui que está falando. E no inverno é que lá em Israel cai neve. Tá? Aí continua no versículo 21, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. As pessoas vão ficar aflitas, né, pessoal? Pessoas que não fugiram vão ser mortas. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne salvaria, mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Pessoal, essa profecia provavelmente era para ter acontecido antes da gente. Como já falei, a gente é a última, nós somos a última geração da Terra, como está escrito lá em profecia que Jesus falou, que depois nós vamos ver aqui, já. Bom, só que nós temos os escolhidos, ainda tem muitos escolhidos que não abriram os olhos para o Evangelho, não tiveram gatilho mental. Então Jesus está adiando por causa dessas pessoas, porque existem pessoas na Bíblia que são predestinadas a ser salvas. Já viu aquele ditado que diz assim? Muitos vêm por amor, mas muitos vêm pela dor. Esse que vem pela dor são os escolhidos. Por exemplo, quando a pessoa é um escolhido e as pessoas ninguém prega para ela não tem o gatilho da conversão, o que acontece? Jesus permite que se acidenta, que acontece alguma doença, para ele se converter, para ele abrir os olhos para o Evangelho. Porque a pessoa, quando está doente, quando está passando problema, é mais aberta a ouvir, a buscar Jesus. Quando a pessoa está na abundância, fartura, dinheiro, não está nem para Jesus. A verdade é essa. Tá? Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito. Pessoal, olha isso aqui, ó. Está falando de novo de religião, pessoal. Então, toda vez que alguém fala assim, opa, a minha religião é verdadeira, eu sou adventista, eu guardo o sábado, a minha é verdadeira. Aí os judeus chegam, não, a verdade é nós, porque os apóstolos
era tudo judeus. Não, rapaz, a igreja verdadeira é a minha católica, porque foi Jesus que fundou. Pedro foi o primeiro papa, blá blá blá. Aí chega o outro, não, a minha. Pessoal, então, se alguém vos disser, eis que Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito. Não dê crédito para essas religiões, está falando de religião. Aí, ó, continua aqui, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganariam até os escolhidos. Olha isso. A Bíblia fala que vai surgir falsos cristos e falsos profetas. Esses falsos cristos é as religiões. Falsos profetas são os pregadores dela. Por exemplo, como é que eu posso dizer aqui? Só um momento que eu vou... Minha esposa mandou um WhatsApp para mim aqui. Minha esposa... Continuar aqui, pessoal. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que... Aqui, em Mateus... Perdão, Mateus não, como é que fala? Ali onde Jesus... Mateus capítulo 6 ali, Jesus fala, ó... Jesus divide uma grande nação entre o povo da direita e o povo da esquerda. O povo da esquerda, Jesus falou, apartai-vos de mim, maldito, que não vos conheço. Aí os caras falaram, não, pai, como assim você não me conhece? Seu nome eu preguei, curei, fiz maravilhas extraordinárias, salvei gente. Você está falando que não me conhece? É isso aqui, ó. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. A pessoa que é leiga e não tem conhecimento, ela vai até num templo religioso para ouvir o evangelho, mesmo que aquele templo pregue erroneamente, pregue heresias, e o seu pastor, o seu profeta, o seu mensageiro, o seu líder, é um falso também. Porque se ele está numa religião falsa, automaticamente ele é falso também. Só que Jesus não tem compromisso com o templo falso, muito menos com o pregador falso. Jesus tem compromisso com o povo dele. Tá? Jesus usa, assim, os falsos para abençoar os bons. Balaão é a prova viva disso. O Balaão lá, que amaldiçoou o povo de Deus. Continua aqui, eis que eu vos tenho predito. Ou seja, Jesus está falando aqui. Eu tô pregando para vocês aqui. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, e eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Pessoal, é isso aqui de novo. De novo. O cara vai falar assim, ó, pessoal, aquela religião ali é a verdadeira. Vai lá. É o adventista que é o verdadeiro. Ah, é o católico que é verdadeiro. Ah, a Assembleia de Deus é o verdadeiro. É isso que está falando aqui, pessoal. Tá? Portanto, se vos disseres que ele está no deserto, está ali, está cá, esquece. Não acrediteis. Por quê? Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pessoal, não se engane, não se iluda. Jesus vai vir como ladrão que vem a roubar à noite, quando você menos espera. Presta bem atenção, se Jesus ainda não voltou, porque eu não fui arrebatado, né? Então, eu estou usando eu como exemplo. Ele não voltou ainda. E eu sei que eu estou dentro da grande tribulação. E eu sei que a tribulação são 7 anos. 7 anos. 7 anos, né? Dividido em 3 anos e meio, 3 anos e meio. E os 3 primeiros anos vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso, tal. O anticristo vai vir, vai acabar com as guerras, vai dar dinheiro, crédito, caramba. Nos 3 anos e meio final vai ser os dias mais terríveis. Vai ser algo mais terrível da humanidade, pessoal. É isso aqui, ó. Porque assim como relâmpago vai vir o Filho do Homem. Então o que você tem que fazer? Se converta agora. Lê a Bíblia. Entrega sua vida para Jesus. Certo? Pois aonde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. O sermão continua, a vinda do Filho do Homem. E logo depois da aflição daqueles dias, falando de agora, o sol escurecerá e a lua não dará mais a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Aqui está falando das taças do Apocalipse, né? Primeiro tem os 7 selos e as 7 taças, né? Os selos simbolizam o que eu falei agora, que é os princípios das dores. As taças, os selos
é isso mesmo, o selo que aconteceu agora, o princípio das dores, tá. As taças já é o julgamento final. Deus vai julgar o céu, o mar, os rios, as estrelas, a terra. Um terço de tudo isso vai ser julgado. É isso que está falando aqui. As estrelas, a potência do céu será abalada das estrelas. Tá? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Todo olho verá o Filho do Homem vindo nas nuvens. Aí sim. Ele enviará os seus anjos com rigor e clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma extremidade do céu. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Pessoal, aqui, ele enviará seus anjos, aqui não é o fim dos tempos, aqui está o arrebatamento, aqui está falando do arrebatamento. Ele vai enviar seus anjos, vai colher os seus escolhidos, os salvos, e vai ficar o que não é salvo, é isso. Só que Jesus conta uma parábola. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Essa parábola está falando do estado de Israel, quando seus ramos se tornam tenros, ou seja, quando sua raiz entra para dentro da terra e a figueira brota, a figueira floresce, se torna um tenro. Os ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo. Floresce. Israel floresceu em 1948, quando a ONU torna aquele pedacinho de terra como o Estado de Israel. A figueira floresceu ali. A partir do momento dali, começou a contar o fim dos tempos, o reloginho do fim dos tempos, está no último segundo. Versículo 33. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Aconteceu em 1948, tá? Em verdade vos digo que não... Agora que é a profecia que eu estou te falando. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. E o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não... Nossa, olha só isso aqui. Só Jesus está falando assim, ó. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O que Jesus falou? Ó, pessoal, quando a figueira brotar, virar terra, quando Israel se transformar em Israel, vai ter uma geração. Só que essa geração não vai passar. A pergunta que não quer calar é: uma geração, biblicamente falando, são quantos anos? Pessoal, uma geração, antigamente, era 120 anos, né? E aí depois Jesus mudou, o Espírito Santo mudou para 85 anos, né? É o tempo de vida do ser humano, 85 anos. Logo depois vem fadiga, cansaço, tá? Ou seja, biblicamente falando, é de 80 a 90 anos, nessa média, sendo que 85 anos é a média correta. Aí em 1948, deixa eu fazer uma conta aqui, ó. 1948. Vamos fazer aqui, ó. Com o celular aqui na mão. 1948, uma geração é 85 anos. 1948 menos 2024. 76 anos. Ou seja, não passará essa geração. Tá faltando 10 anos para essa geração que Jesus profetizou terminar, acabar. Então temos 10 anos praticamente, né? Deu 76 anos de lá para cá, temos 10 anos. Jesus falou que não passará essa geração, ou seja, pode estar dentro dessa geração. Dentro. Pode ser pro final, pode ser mas está dentro dessa geração. Como falta só 10 anos para terminar essa geração, logo nós estamos no fim dos tempos, tá? Aí Jesus ainda fala algo extraordinário, diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Ou seja, tudo que ele falou a respeito das profecias, que quando a figueira florescer, né, a partir dali vai passar uma geração e ele vai voltar, e o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Jesus não é mentiroso. Ou seja, vai acontecer, nós estamos vivendo nos últimos tempos, você tem que se converter agora. Tá quase na hora.
Tá faltando 10 anos para a profecia finalizar, ou seja, você tem 10 anos. Mas eu creio que nós já estamos na grande tribulação, pessoal. Seja vigilante. Eu vou parar por aqui hoje, né? Talvez depois eu continue. Se você quiser que eu continue, digita aí. Eu quero que continue, senão eu não continuo mais. Mas vocês compreenderam? Vocês estão compreendendo o que está acontecendo? Se você não aceitar Jesus agora, vocês vão perecer. Quando eu falo aceitar Jesus, pessoal, não é você ir para o templo. Você pode ir para o templo, mas não é isso. A verdade é que não é nem você que vai aceitar Jesus. É Jesus que vai te aceitar. Só que para você ser um eleito de Cristo, para você, para o seu nome estar escrito no livro da vida, você tem que ir atrás, você tem que abrir seu coração para Cristo entrar. Para Cristo entrar. É isso, já tô ficando rouco, falei pra caramba já. Então até o próximo vídeo.